Bom, então vamos dar início, né? Bom, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui hoje participando desse evento tão especial, né? Essa jornada científica, aonde nós vamos ter essa noite vários trabalhos que foram feitos de uma maneira artesanal, né? E que vão validar aí o poder que a ciência tem hoje para o acadêmico de direito, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a Raquel pela oportunidade, pela organização do evento, a professora Juliana, que esteve aí organizando os mínimos detalhes para que seja esse sucesso, né? E a todas as alunas aqui presentes, né? Os meus parabéns, né? Tenho certeza que essa noite vai ser rica, né? Vocês vão enriquecer ainda mais os nossos conhecimentos. E eu cumprimento a cada uma de vocês, a Alciene, Ana Cristina, em especial a Amanda, né, que é a minha orientanda, que em 2019 apresentou um trabalho como se ela já estivesse fazendo uma previsão do que nós íamos viver agora, né? Porque, na verdade, o tema dela é mediação e a segurança digitais aplicadas ao contexto escolar, teoria e prática. Então, ela já estava falando de um assunto super importante, que é essa questão do digital, do online, né, que nós vivemos agora. E já abordava também essa necessidade de uma nova linguagem de comunicação que a mediação traz, né? Então, assim, meus parabéns, Amanda. E eu passo, então, a leitura, né, do currículo dessa nossa aluna tão companheira, tão amiga, tão estudiosa, que enriquece tanto aí os nossos conhecimentos. Amanda Garcia de Oliveira possui ensino médio pelo Colégio Estela Matutina, graduada em Direito pelas Faculdades Integradas Viana Júnior em 2019 e cursando Relações Internacionais pelo Centro Universitário Internacional. Conciliadora judicial certificada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, especializada em Direito do Trabalho em Processo Trabalhista pelo Centro Universitário Internacional, integrante da dupla vencedora de mediação da 7ª Competição Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, CAMARB, participou de cursos de mediação de conflitos, certificação mediação privada pelo Instituto Lusófono de Pesquisa em Porto, Portugal, ICFML. Meus parabéns, Amanda, e boa sorte com a sua apresentação. E um forte abraço ao Ciene e à Ana Cristina. Muito obrigada, Ivone. Então, boa noite a todos. Como a Ivone já comentou, eu fiz esse trabalho no final eu finalizei o trabalho no segundo semestre de 2019, mas a parte prática do trabalho foi feita no primeiro semestre de 2019. Então, isso foi antes da pandemia, no qual a gente podia ter atividades presenciais. E aí eu tive o acompanhamento de 2 salas do 5º ano do Ensino Fundamental 1. Normalmente são crianças de 10 a 11 anos. E aí eu tive alguns encontros presenciais. Então, assim, primeiro, o porquê que eu escolhi esse tema. Eu vi a importância da gente atrelar 3 grandes campos. Primeiro, o dos meios adequados de resolução de conflitos, com ênfase na mediação. O segundo, da comunicação não violenta. E o terceiro, da segurança digital. Esses 3 temas, eles são muito importantes no mundo de hoje, principalmente a parte da mediação, que algumas vezes é o futuro do direito, ou seja, não mais colocar o seu problema, a sua situação, o seu conflito na mão de um terceiro que vai decidir para você, mas sim fazer parte do processo decisório. E a outra parte também seria o mundo digital,
digital, que no último ano, desde o início da pandemia, todo mundo tem percebido a importância de como conseguir se portar no meio digital, como utilizar as ferramentas, como lidar com outras pessoas no meio digital, porque tem sim as suas diferenças. Então, o objetivo geral do trabalho foi demonstrar como o ensino da mediação presencial e digital, em conjunto com a cidadania digital, pode auxiliar no desenvolvimento das crianças, assim como ajudar na prevenção de conflitos entre os alunos. E algumas das justificativas foram: primeiro que a gente até dentro de uma faculdade de Direito, algumas vezes a gente não aprofunda muito nos meios adequados de resolução de conflito. E eles são extremamente importantes, já que eles trazem uma independência para qualquer pessoa e uma nova forma dela ver o conflito, ou seja, não mais colocando o processo decisório na mão de uma outra pessoa, mas sim fazer parte daquilo. Uma analogia seria: você está no olho do furacão, ou seja, você não mais faz parte daquele finalzinho, aquele último pedaço. Não, você está ali no meio, tentando decidir o que é melhor, tanto para você quanto para a parte contrária. Então, assim, mudar esse tipo de mentalidade desde a infância é uma coisa muito mais fácil, porque aí quando a pessoa atingir quando ela já for um adulto, ela já vai ver o conflito e ela já vai pensar em outras formas na hora de solucionar aquilo. Então, ou seja, desde o início, já colocando essa parte da mediação, da negociação na vida de cada uma das crianças. E já na parte da cidadania digital, como eu já tinha falado, cada vez mais a vida digital ela tá presente, ou seja, cada vez mais a gente tem que participar de uma videoconferência, seja mandar um e-mail, ligar por algum WhatsApp ou algum outro tipo de meio digital. E as crianças também têm que estar nesse meio agora, hoje em dia, seja para poder jogar um joguinho, seja para poder conversar com um amigo. Então, assim, trabalhar em relação aos perigos disso, ou seja, uma pessoa estranha, um completo desconhecido, conversar com você numa vida presencial, isso é muito mais difícil. A criança vai conseguir perceber muito mais o perigo que está ali. Agora, na vida digital, não. Então, é importante trabalhar isso, até para poder prevenir algum tipo de crime ou alguma outra situação pior. Então, o trabalho, primeiro foi feita uma pesquisa bibliográfica e documental com diversos autores, como Nathânia Almeida, William Ury, que são autores renomados na área da mediação, para essa pesquisa teórica basear a pesquisa prática, ou seja, de campo. Então, como foi feita a pesquisa de campo? Foram, como eu falei, 2 turmas de 25 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 1. Essa pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2019, foram 6 horas de aula, e foi realizado no Colégio Stella Matutina, que foi onde eu estudei durante toda a minha vida, toda a minha infância. Então, eu já estava familiarizada tanto com o espaço, com alguns dos professores, e ali era o espaço que eu cresci também. E uma outra coisa que a gente também precisava era em relação a essa parte digital. O Stella ele já tinha dentro do colégio o projeto Google for Education, no qual os alunos passam a utilizar todas as ferramentas do Google. Então, isso também era uma coisa importante e que o colégio também se enquadrava. Então, aí, dentro dessas 6 horas, a gente trabalhou tanto a parte teórica, ou seja, dos conceitos de mediação e negociação. Ou seja, a negociação no caso de 2 ou mais pessoas que estejam em conflito, elas vão conversar diretamente, ou seja, uma com a outra diretamente vão tentar conversar e solucionar aquilo que elas estão passando. E, diferentemente disso, tem a mediação, que essas 2 pessoas, em conjunto com um terceiro, que está ali como um terceiro imparcial, ou no caso denominado mediador, que também está ali para poder criar essa união, esse diálogo entre as 2 partes, e ele vai tentar também auxiliar nessa solução do conflito, ou pelo menos tentar restabelecer um diálogo entre as 2 partes. A mediação em si,
por muitas vezes ela não é focada completamente no acordo, mas já de conseguir restabelecer um diálogo entre as partes, ou seja, tentar atenuar a situação, já é um grande avanço. E em relação à parte do Google for Education, também seria utilizar algumas das ferramentas, como, por exemplo, o Google Sala de Aula, as apresentações, os formulários, os desenhos, para que as crianças ficassem mais familiarizadas com essas ferramentas e conseguissem utilizar no seu dia a dia. Então, nós tivemos várias atividades práticas mesmo, para poder as crianças compreenderem isso. Por um exemplo, existe o conceito do ganha-ganha dentro da mediação. O ganha-ganha seria uma solução para aquele conflito no qual as duas partes ganham, ou seja, não fica sendo um perdedor e o outro vencedor. Então, eu falava um tipo de problema e aí eu pedi para as crianças pensarem uma solução que fosse ganha-ganha, ou seja, que as duas partes dentro daquele meio coexistissem e conseguissem tirar alguma coisa de bom ali. Aí depois eu também pedi para poder eles criarem algumas situações conflituosas e aí depois tentar solucionar aquilo com base no ganha-ganha. A título de exemplo mesmo, um aluno deu como uma situação dois irmãos que precisavam dividir o computador, ou seja, só tem um computador para duas pessoas. Como que seria feito? Aí eles decidiram que 30 minutos um ficaria e 30 minutos o outro ficaria. E aí cada um também acompanharia o outro, seja num joguinho que eles estão brincando ou vendo algum vídeo, e aí os dois conseguiriam coexistir em cima daquilo dali. Uma outra atividade também foi para poder entender quais são os sentimentos que foram atrelados ao conflito, ou seja, se a criança ela fica calma ou nervosa, confortável ou desconfortável, alegre ou triste, dentro de uma situação conflituosa. Então, por um exemplo, a maioria das crianças ela se sentia triste, desconfortável e nervosa dentro de um conflito. Então, a gente também pode trabalhar que algumas vezes é importante esse sentimento de se sentir nervoso, desconfortável, mas o conflito é uma coisa que está ali presente, que vai estar para o resto da vida com eles. Então, a criança também tem que começar a manejar esse sentimento, compreender aquilo e utilizar também a favor para ela. Se a criança fica muito nervosa, ela não consegue nem chegar a falar, então talvez respirar, a se acalmar um pouquinho para poder conseguir falar com o colega, seja com o pai, seja com o professor. Então, tentar burlar esse sentimento algumas vezes, ou pelo menos atenuar ele e tentar solucionar a questão. Agora, em relação à parte da segurança digital, aí foi, por um exemplo, eu coloquei mesmo algumas situações, vamos dizer, se você fosse criar uma senha, a senha ABCDE, ou a senha A1B1C1, ou a senha 123 @ABC. A senha ABCDE é a mais segura? Não, não é. Porque é aquela que é mais fácil da criança conseguir compreender. Desculpa. É mais fácil de alguma outra pessoa roubar esses dados. Então, assim, da importância de você colocar uma senha que tenham vários caracteres especiais, números, letras maiúsculas, letras minúsculas, para poder os seus dados não serem roubados por outras pessoas. E também na parte de, por um exemplo, se você conhece uma pessoa na internet, você começa a conversar com ela de forma restrita, e aí explicando que mesmo sendo uma pessoa que está numa tela, que está em outro lugar, aquela ali é uma pessoa desconhecida. Então não é para você passar informações pessoais, seja onde você mora, qual lugar que você estuda, quais são os nomes dos seus pais, qual é o seu nome completo para essa pessoa, porque ele é um completo desconhecido. E caso a pessoa também peça algumas informações pessoais ou tem alguma situação estranha, o importante não só você falar com o seu colega ou pedir ajuda, mas sim falar com o responsável, ou seja, falar com um adulto que ele sim vai conseguir lidar melhor com essa situação. E aí, assim, só também para vocês entenderem duas atividades, eu vou até apresentar aqui.
Eu acho que está apresentando. Então, nessa atividade, por trás desse desenho, eu pedi para que cada duplo trabalhasse primeiro uma característica que discordava e depois e tentar juntar essa característica. E aí, nisso, eu pedi para que cada um falasse a sua cor predileta. Uma das crianças falou que a cor predileta é o vermelho e a outra a cor amarela. E aí, na hora deles unirem essa questão, eles me explicaram que a junção do vermelho com o amarelo, ele gera o laranja, ou seja, a união das cores mesmo. E aí, ou seja, o laranja seria essa união, seria essa amizade entre eles. Então, eles conseguiram perceber, tanto que nas diferenças, as pessoas também conseguem encontrar similaridades, ou seja, conseguem entrar num denominador comum. E a outra questão foi para poder foi para poder também explicar a importância de um grupo, ou seja, a junção de várias pessoas. E aí dentro dessa ferramenta que se chama Poollive, no qual cada criança no seu computador digitava uma palavra bem pequena para um questionamento. E aí essa que está se formando aqui embaixo foi eu perguntei o que eles mais gostaram de aprender nessas últimas aulas. E aí a maioria das crianças gostou da aula da senha e também da parte do ganha-ganha. Então, assim, se mais crianças colocam a palavra senha, aí a palavra senha mesmo vai aumentando. Então, vou parar de apresentar. Então, assim, as conclusões do trabalho foram que as crianças elas conseguiram compreender os conceitos da mediação e da negociação, conseguiram também compreender a importância de um conflito e como é importante você comunicar com o outro, você tentar não ter reações raivosas tentar não ter reações raivosas e tentar conversar primeiro e tentar solucionar por si mesmo ou entre as duas partes que estão ali dentro de um conflito e não colocar na mão de um terceiro, seja um professor ou no futuro seja um juiz. Também nessa parte da segurança digital, que seria tomar mais cuidado dentro do meio digital, não compartilhar informações, sejam suas, sejam de um colega. E aí eu também vi a mudança nos alunos que eles percebiam que era importante aquilo, que era importante conversar primeiro, antes de ir, seja conversar com um professor, seja falar com algum responsável, ou seja, tentar conversar com um colega para poder solucionar aquela questão. Terminou, Amanda? Mais alguma colocação? Não, seria só isso mesmo. Muito obrigada. Excelente aí as suas colocações. E aí o próximo professor é o Cássio. Lair. Professor Lair, por favor. Bom, primeiro, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui, podendo compartilhar com vocês esses conhecimentos que nos são disponibilizados. Cumprimento o professor Ivone, o professor Cássio e todo mundo que está presente aqui, especialmente as palestrantes da noite, que aqui a gente é só coadjuvante, Amanda, Alciene, e, nesse caso, principalmente, a Ana Cristina, que foi me orientando num tema que, como sempre, né, eu gosto muito desse tipo de tema, é um tema extremamente instigante e, para mim, foi muito bom poder orientá-la, né? Ela falou sobre fashion law, o direito da moda, e, no caso do trabalho dela, foi a influência da moda e seus impactos na sociedade, né? Fazendo uma análise sobre produtos inspired e concorrência desleal, ou seja, um assunto muito legal, muito atual, e eu vou deixar que ela fale, né, porque eu estou aqui só para apresentar. Então, Ana Cristina, uma aluna brilhante, que me deu muita satisfação em poder orientar, tá? Eu fiz um mínimo de orientação para um trabalho que ficou
muito bom no final. Desde já eu te dou os parabéns e fique à vontade para apresentar. Obrigada. Boa noite, gente. Então, como o Lai falou, o meu tema ele é Fashion Law, que seria o direito da moda. Mas é claro que várias coisas que eu vou falar aqui também se aplicam em outros produtos, em outras áreas, né? E o que eu comecei a perceber? Que eu li alguns livros sobre Fashion Law e eu percebi uma defasagem, principalmente na parte histórica. Então, primeiramente, eu quis trazer a parte histórica da onde assim, meio que surgiu a influência. Por que as pessoas têm essa, entre aspas, necessidade de querer se parecer com alguém ou alguma coisa? Enfim, eu peguei lá da antiga Roma, né? Onde as mulheres ricas se vestiam com joias glamourosas e as plebeias, elas queriam também se vestir assim, elas também queriam ser elas. Só que mais tarde, vendo até esse movimento, as ricas, né, falaram assim, não, eu não quero isso. Então foram criadas leis suntuárias em várias partes do mundo e essas leis meio que proibiram as pessoas mais pobres de quererem usar aqueles adereços, aquelas roupas, aqueles tecidos que as pessoas mais ricas teriam direito, né? E com a Revolução Francesa, essas leis suntuárias acabaram, né? Inclusive, um trecho lá da Revolução fala que ninguém pode ser constrangido a usar algo que não queira, algo desse tipo. Ninguém pode ser constrangido a não poder usar alguma coisa. Aí eu até fiz um slide aqui que é bem didático, que fica até mais fácil de visualizar. Deixa eu clicar aqui, compartilhar. Tá aparecendo aí? Tá, né? Então, aí eu fiz esse primeiro slide. Tá sim, Ana. Tá, né? Eu fiz esse primeiro slide, né, com a apresentação, e com a Revolução Francesa, essas leis acabaram, e logo mais tarde, outro marco foi a Revolução Industrial, onde a moda teve força porque eram mais produtos no mercado, né? E depois da Revolução Industrial, os meios de comunicação expandiram, o cinema, revista, as pessoas cada vez se sentiam mais inspiradas, né? Eu até coloquei um slide assim, brincando, né? Na época, a novela era daquela da Maria da Paz, o pessoal usando o arquinho. Enfim, eu quis fazer essa comparação. E eu também falo sobre alguns meios de proteção. No caso do direito autoral, ele não necessariamente precisa de algum tipo de registro. E provavelmente o mais conhecido que vocês vão ver aqui seria o croquis, né? Que o desenho ele é protegido pelo direito autoral. Mas também existem os fashion filmes que as marcas fazem, que é como se fossem uns clipes, assim. Igual, por exemplo, o desfile da Chanel, ele é protegido pelo direito autoral porque eles fazem meio que uma coreografia. A coreografia é protegida pelo direito autoral. As modelos, elas não andam retos na passarela, elas fazem círculos, passam pelos objetos e fazem outras coisas, né? Enfim, também temos a estampa, que também é protegido, que também é muito característico de algumas marcas, né? Passando para a propriedade industrial, eu fiz rapidinho, porque esse é um assunto que até estuda em sala de aula, né? E para a propriedade industrial é necessário um registro, né, das patentes e tudo mais. Aí passando, o mais comum é esse, além do... que é um desenho industrial, né, que é um dos tipos de registro da propriedade industrial. Aí eu coloquei exemplo aqui do desenho do produto. Aí chegando esse, são os mais comuns também, né, como vocês podem ver, a marca nominativa seria um nome, a tridimensional e a marca mista. E vocês podem prestar atenção na marca figurativa, porque muitas vezes as pessoas acham que é só a logo, né? Tipo, o C da Chanel, mas não é bem isso. Muitas marcas registram estampas como marca figurativa. Aqui no Brasil, só pode registrar, acho que em preto e branco, que o Tuair me falou.
mas lá fora eu acho que dá para registrar cor. Mas em preto e branco é legal registrar porque a pessoa tem a possibilidade de fazer várias combinações com aquela estampa, colocar várias cores e continua protegido do mesmo jeito. E nós temos uma figura também muito importante, que é o trade dress. Ele não tem uma tradução específica, mas todo mundo entende como conjunto em malha de alguma coisa. É aquele produto que você bate o olho e você sabe que é de tal loja, de tal marca. Eu coloquei alguns exemplos só para ilustrar, né? E eu creio que a maioria já conhece, mas eu também queria falar aqui que, por exemplo, as lojas, as lojas em si também podem ter o trade dress. Vou colocar um exemplo da John John, que é uma marca característica, que tem um estilo de loja meio escuro, com mesa de sinuca, e nenhuma outra loja pode ter exatamente esse estilo, ser exatamente igual, porque isso também leva à confusão do consumidor de achar que aquela loja pode ser do mesmo dono. Eu até dei o exemplo da Reserva, que também a Reserva tem a Eva, tem até agora uma loja de sapato. Então, se a loja for muito característica, isso também pode levar à confusão. Inclusive, a Débora Portillo, né, que é uma especialista nesse assunto, fala que até o aroma da loja também pode sofrer o trade dress. Igual, por exemplo, vocês entram na loja da Osprey. Em toda a loja da Osprey, em qualquer lugar do Brasil, tem o mesmo cheiro, né? Então, eu coloquei esse exemplo. E o trade dress, ele não tem uma lei específica, mas ele pode ser protegido através da concorrência desleal. Mas, para isso acontecer, na concorrência desleal, exige que o consumidor tenha aquela confusão e também haja desvio de clientela, haja um prejuízo financeiro para incidir na concorrência desleal. Só um minuto. Outra coisa também, né, é que, por enquanto, na legislação do Brasil não tem muita questão, muita jurisprudência falando sobre o trade dress. Então, cada caso vai precisar ser analisado, né? E outra coisa que eu também quis colocar em questão é a diferença de inspiração, plágio e contrafação. O plágio, ele fere os direitos personalíssimos. E diferente da contrafação, ela fere mais os direitos patrimoniais. Então, pode ter plágio com contrafação, mas não necessariamente a contrafação vai ser um plágio, porque nem sempre a contrafação vai ferir o direito à personalidade. Que é tipo assim, por exemplo, alguém pega a logo de alguma coisa e joga no produto. Pode ser um tipo de contrafação, que a contrafação seria uma espécie de falsificação, né? E os produtos inspired, né, que é o produto inspirado. Geralmente, quando algo vira tendência, o que todo mundo quer vender. Mas o negócio é que o que é necessário é meio que captar a ideia geral do produto e a própria marca colocar o seu estilo, o seu jeito diferente naquele produto para não parecer igual da marca que criou, né? E isso não configurar um trade dress, uma concorrência desleal, né? Então, é necessário que haja algum tipo de inspiração e não uma cópia fiel com o intuito de vender e captar clientes. Eu já falei um pouco da legislação, né, que aqui no Brasil o direito da moda é protegido pelas leis do direito autoral e da propriedade industrial, e também tem esse outro jeito que seria o trade dress através da concorrência desleal. E eu quis colocar alguns casos práticos para vocês até entenderem melhor como funciona. Igual, por exemplo, eu não sei se vocês lembram, mas nem tem muito tempo, o caso da artesã baiana versus a costureira turca por causa do biquíni de crochê. O que acontece nesse caso? O biquíni, vocês sabem que é uma coisa que já existe há anos. E as figuras geométricas também já existem. Então, tipo, teoricamente, não tem nada de novo. Mas a partir do momento que a artesã pega a sua criação, o seu intelecto, e faz essa junção do crochê, né, dos elementos geométricos com o biquíni, aquilo vira algo meio inovador, né? Aquilo vira uma criação. Então, o que se pode falar é que ela é autora, sim, mas daquele tipo de biquíni, né? Então, caberia direito autoral. Isso está
ocorrendo, acho que lá no Tribunal dos Estados Unidos, mas como tanto os Estados Unidos como o Brasil seguem a Convenção de Berna, nesse sentido do direito autoral, é bem capaz dela levar também essa. O segundo caso é da Miller versus Levi's, né, ou Legs, mas enfim. O que acontece? A da Miller, eles começaram a usar o bolso arqueado e uma etiqueta também avermelhada, como a Levi's, né, sempre usava. E essas duas características, né, tanto o bolso quanto a etiqueta, a Levi's já usava há muito tempo. E eu falei para vocês que naquela marca figurativa, né, as pessoas não registram só a logo, mas podem registrar estampas. E também, nesse caso, a Levi's, ela registrou exatamente esse bolso arqueado. Então, ela tem um registro desse tipo de bolso. Logo, o caso ainda não está resolvido, mas, assim, é bem possível que a Levi's perca, né? Inclusive, a da Miller já foi notificada de suspender as calças e as bermudas que estavam nesse estilo da Levi's, né? Porque teria o intuito de captar cliente, né? De causar essa confusão de que tinha duas coisas muito características da marca naquele produto. E o terceiro caso, eu coloquei da Gucci versus a Forever 21. O que acontece? Todo mundo sabe, né? Quer dizer, pelo menos quem bate o olho e vê que a Gucci, ela tem uma sequência de listras, seja no azul com vermelho ou no verde com vermelho. Todo mundo que vê algum produto similar acha que é o da Gucci, né? E a 21 começou a fazer algumas cópias, né, bem idênticas a produtos da Gucci. E as pessoas, né, o que elas pensam? Por que eu vou pagar caro, né, em algum produto se eu tenho um igual mais barato? Isso leva à confusão, né, do cliente. Então, a Gucci vai ter que provar que houve essa confusão das pessoas estarem confundindo as roupas, né, a choker da Gucci com as peças da Forever, né, o que é bem igual, dá para ver pelas fotos. E também o que acontece nesse caso? Quando a marca ela é de luxo, o que acontece? Quando uma loja de departamento, uma loja inferior copia, isso traz até uma desvalorização da marca. Porque quando você compra uma peça de Gucci, Louis Vuitton, você não está comprando só uma bolsa, você não está comprando só uma camisa, você está pegando uma bagagem cultural assim, já agregada. Você está pegando elementos que transmitem valor, que transmitem luxo, que você compra mais pela marca, né? Então, aquilo acaba prejudicando a Gucci, uma vez que as peças dela podem estar sendo associadas a algo de menor qualidade. E isso, assim, é muito ruim para a marca. Aí eu coloquei esses 3 casos e eu queria falar um pouco da minha conclusão. Que tudo tem um limite, né? E é claro que quando uma coisa vira tendência, a pessoa que se sente ofendida tem que tentar frear, né? Até porque ela está perdendo dinheiro com aquilo. E eu também, recentemente, eu vi um caso, só fazendo uma analogia, eu não sei se o Live viu, que foi até do pote de iogurte da Vigor com a Danone, que a Vigor, se eu não me engano, ela foi a pioneira no iogurte grego e trouxe a embalagem. E querendo processar, acho que a Danone, porque o pote era igual e estava levando à confusão. Só que eu acho que aquilo já estava num grau tão alto de confusão que todo mundo fazia o mesmo pote, que o juiz simplesmente decidiu, olha, não tem como decidir, não tem, assim, direito autoral, trade dress aqui, porque já está todo mundo fazendo, virou um pote de maionese, ninguém sabe pela embalagem, todo mundo só sabe se pegar e ler o rótulo da marca. Então, assim, o que eu queria falar é isso, que existe sim um limite, e que quando você não tem um registro, você tem que tentar frear o quanto antes, porque depois pode virar uma bola de neve que você não vai conseguir controlar. E também, como eu falei, o trade dress, né? E esse assunto é muito novo, então a legislação assim, tem que ser analisada cada caso, também depende da boa vontade do juiz,
de analisar e perceber aquilo, é realmente meio complicado por ser novo. Mas se a pessoa está ofendida, né, e teve esse perda patrimonial, né, vale a pena tentar rever esses direitos, ainda mais porque é algo que está crescendo hoje no Brasil. Então é isso a minha apresentação, espero que eu tenha sido mais clara possível, mas obrigada pela atenção de todo mundo. Muito bom, Ana. Obrigado por sua apresentação. Ao final das apresentações, né, vai poder fazer perguntas. Eu vi que o Luciano até já mandou uma mensagem se interessando aí. Luciano, nós vamos esperar a apresentação da Alciene agora, depois nós vamos abrir perguntas gerais a serem feitas, tá? Guarda ela aí que a gente quer muito responder. E agora eu passo para o meu ilustre e nobre colega, professor Cássio, para fazer a apresentação seguinte. Boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar aqui a professora Raquel e parabenizá-la, a ela e a equipe, por mais uma jornada científica. Parabéns pelo esforço empreendido e certamente com sucesso que é peculiar desse evento. Cumprimentar ao professor Laíra, a professora Ivone, a Amanda, pelo excelente trabalho, Ana Cristina homenageou a mim e o Lair, trazendo James Dean, a moda dos anos 50 e 60, e quero cumprimentar aqui a Alciene, Alciene, uma excelente aluna, e a Alciene tem uma coisa interessante, ela não foi minha aluna, ela, certo dia, me procurou na sala dos professores, dizendo o seguinte: eu quero falar sobre direito sindical, né? E eu achei interessante, porque já havia ali o interesse de tratar de um tema que ela ainda não havia tido contato com esse tema. E eu me recordo que estávamos às vésperas do Congresso Nacional de Direito Sindical da OAB, e eu indiquei o congresso para ela. E qual não foi a minha surpresa quando chego em Belo Horizonte e me deparo com a Alciene assistindo o congresso, né? Então, você vê que realmente o brilhantismo da aluna, e o trabalho foi excepcional. Ela fez um trabalho de conclusão de curso, cujo título é Sindicalismo Brasileiro e o Cenário Instituído a partir do advento da Lei 13.467, que é a reforma trabalhista. Principais alterações relativas à negociação coletiva e ao financiamento sindical, efeitos e desafios. Um tema extremamente atual naquele momento, aliás, continua sendo atual, mas de muita polêmica, né? Então, aliás, são 3 temas aqui fantásticos, né? E eu achei muito interessante o tema. E a Alciene colou grau conosco em 2019, né? Hoje é uma advogada, mediadora, pós-graduando em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, né? Ao longo da jornada acadêmica, ela atuou como mediadora extrajudicial na Câmara de Mediação, conversa com a melhor idade, funciona no Núcleo de Atendimento ao Idoso da Polícia Civil em Juiz de Fora, foi voluntária como conciliadora no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Juiz de Fora, no Juizado Especial na Comarca de Barbacena, atuou como estagiária do Núcleo Jurídico do Banco do Brasil, e está há 1 ano e 3 meses, durante esse período da pandemia, ela se colocou, né, num grande escritório de São Paulo, chamado Falec e Associados, e está atuando hoje como facilitadora em programas de indenização implementados em situações de grande repercussão nacional. Ela, por exemplo, está atuando em processos de mediação que envolvem a Vale no acidente de Brumadinho, né, algo de extrema relevância para o país como um todo e de grande repercussão, né? Ela foi certificada pela Camarb em 2018 e mediadora certificada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vamos parar aqui porque o currículo dela é bem extenso, né, com 2 anos de formada, então vocês observem que o Viana realmente tem talento e produz talento, né? Então vamos ouvir, certamente teremos aqui uma excelente palestra. Alciene, está com a palavra.
Muito obrigada, boa noite a todos. Que bom retornar à casa. Um cumprimento especial aos meus colegas que estão extra, o Viana, o Hugo, e também a Bruna, que vieram me assistir. Obrigada, professor Cássio, muito bom voltar aí à época de escrever o TCC e essas suas lembranças. Muito obrigada mesmo. Bom, eu escolhi o tema, né, para falar sobre sindicato, porque justiça social sempre foi um tema que me tocou muito. Então, quando eu estava no Banco do Brasil, eu tinha muito contato com o direito do trabalho, e essa paixão por negociação, mediação, eu também consegui unir ao tema. E com a reforma trabalhista que aconteceu no ano de 2017, muitas alterações foram ocasionadas aí ao direito do trabalho, em especial ao direito coletivo, né? Teve um grande impacto nos sindicatos, que tem uma grande importância nessa promoção da justiça social, já que buscam um equilíbrio entre o capital e a mão de obra, né? Então, com isso, com esse novo regramento legal que teve tantas alterações de grande relevância que foram levadas à discussão ao próprio STF, novos desafios vieram para esses sindicatos. E o trabalho buscou exatamente analisar quais foram os reflexos dessas reformas, quais eram as perspectivas dos sindicatos para manter essas conquistas que foram obtidas aí ao longo dos anos através desse movimento que é tão antigo e extenso, né? Então, através de uma pesquisa bibliográfica e também documental, né, na jurisprudência, em artigos, notas técnicas, em todo o substrato que eu pude obter também através da pesquisa de campo, eu consegui trazer algumas conclusões. Bom, ao se falar de negociação coletiva, a gente está falando sobre processo democrático de uma autocomposição, que eu acho que é muito adequado aos sindicatos, né, já que existem sindicatos que representam amplas e amplas categorias. Também a gente tem aí no artigo 8º da Constituição o dever dos sindicatos de atuarem nos interesses coletivos e também individuais das categorias. E com isso, a negociação coletiva com essa reforma, ela sofreu alguns efeitos, né? Nós tivemos aí uma intervenção da judicial mínima na autonomia dessa vontade coletiva, que foi uma alteração promovida lá no artigo 8º, que já causou aí um grande efeito. Tivemos, em especial, também alterados os artigos 611A e B, que trazem temas que podem e não podem ser negociados pelos sindicatos, o 620, que traz também que os acordos, o que negociado nos acordos prevalece ao que é negociado nas convenções coletivas, que tem um alcance mais amplo, e também o outro artigo que vedava outra atividade, que significava dizer que se no período de 2 anos os sindicatos não fizessem uma nova negociação, aquilo que já estava negociado e já valia, continuaria tendo uma eficácia. Com isso, assim, acerca da negociação, o que a gente tem de conclusão é que os sindicatos eles ganham um maior poder negocial com as alterações promovidas pela lei. Só que, em contrassenso, a problemática foi as alterações ocasionadas ao financiamento desses sindicatos, em especial aquela alteração que condicionava a contribuição sindical, que fazia todo sentido em uma lógica de tripé, né, que é unicidade, representatividade e contribuição compulsória, né, mediante tributo, já que era considerado um tributo, ela se quebra, essa lógica se quebra, porque a contribuição sindical, ela passa a ser condicionada à autorização individual, prévia e expressa. Com isso, a gente tem um fortalecimento da negociação, mas um enfraquecimento desse poder financeiro. Com isso, essas alterações foram levadas à discussão ao STF, o STF legitimou essa alteração relativa ao financiamento, e nesse novo cenário, alguns efeitos aí foram ocasionados. Entre eles, através de gráficos, eu queria até compartilhar, mas eu não consegui compartilhar com vocês a minha tela, através de gráficos que foram registrados aí pelo sistema mediador, que era do
Ministério do Trabalho, que foi extinto, né, passou a ser aí o Ministério da Economia, o que teve de efeito? Uma queda de 90% da arrecadação financeira em relação aos anos anteriores, e com isso também uma queda dos acordos coletivos, aí dos instrumentos, tanto os acordos quanto as convenções celebradas. E aí, perdão, esses gráficos, eles foram extraídos e eles fundamentam também, eles são posteriores a esse julgamento da ADI que eu citei. Em observância a esses resultados, um ponto que eu trouxe na conclusão do meu trabalho foi um dizer muito interessante da ministra Rosa Weber, ainda no julgamento, que ela dizia que não há exercício de uma ampla representatividade da categoria sem esse respectivo custeio, né? Então, esse aí foi o efeito que se chegou. Diante desses efeitos ocasionados à atuação dos sindicatos, uma forma que eles encontraram para continuar sobrevivendo, né, já que não tiveram aí um tempo hábil para se adequar a essas novas alterações legais, foi de inserir nos acordos celebrados uma cláusula estipulando o recolhimento dessa contribuição. Só que pela jurisprudência do próprio TST, essa cláusula foi invalidada. E aí tivemos o Ministério Público do Trabalho, trouxe alguns, aliás, né, a Câmara de Coordenação e Revisão, ele trouxe alguns argumentos para defender essas medidas, né, que eram no sentido de que todo o conjunto disciplinar do direito sindical, previsto lá no artigo 7º, que trata dos direitos individuais, assim como no artigo 8º, que trata desses direitos coletivos, eles seriam uma base para autorizar também o reconhecimento da legitimidade da Assembleia dos Trabalhadores, que estaria previsto no artigo 513. Todavia, essa solução encontrada, ela não foi muito bem vista, muito bem aceita no ordenamento, que se evidenciou aí pela edição de uma medida provisória em 2019, a 873 de 2019, em um projeto de lei que chancelava e não deixava dúvidas quanto a essa disposição legal alterada. Só que, analisando todos esses efeitos ocasionados, né, o conjunto de argumentos trazidos no trabalho que legitimam esse recolhimento como uma forma visando que os sindicatos que são tão importantes na representação dos direitos coletivos e individuais continuassem existindo e atuando nesse movimento, uma coisa que eu resgatei foram os debates promovidos por um Fórum Nacional do Trabalho criado em 2004, ainda no governo Lula, que reuniu muitos juristas atuantes no tema, com todas, ambos com visões divergentes, né, que discutiram muito bem, proporam um modelo novo de sindicato no Brasil. E aí, a ideia do trabalho era um resgate desse estudo, lá em desse estudo de 2004. Como a renovação desses debates, né, pelos estudos trazidos no trabalho, ela ocasionaria, em relação ao financiamento sindical, um custeio pelos abrangidos nas negociações coletivas, independente de filiação sindical, também a contribuição voluntária e negocial obrigatoriamente aprovada em assembleia, né, então exigiria uma participação aí dos interessados e representados. E quanto à negociação coletiva, em relação a tudo que foi debatido lá nesse estudo, reviver esse debate, trazer essas alterações até para uma contemporaneidade, reunindo, né, continuando, concluindo esse cenário reformista, traria um aumento na segurança jurídica dos acordos e convenções, uma consideração da realidade dos setores econômicos, já que são tão diversos e vários, né, e aplicação também ao setor público, já que esse setor também conta com sindicatos, respeitando as suas especificidades. Então, foi essa visão do trabalho que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu queria muito compartilhar o meu slide, mas eu realmente não consegui. E aí, nesse sentido, eu queria até encerrar com uma frase que eu utilizei na minha apresentação, né?
já que estamos falando de justiça social, que é de Vitor Hugo, que ele dizia: o trabalho não pode ser uma lei sem que seja um direito. Então é isso, muito obrigada. Parabéns ao CN, mais uma vez brilhante, né, como foi a apresentação à época, e novamente assertiva, objetiva. Parabéns. Eu acho que devo retornar a palavra para a Ivone, né, que começou as apresentações aí. Bom, Raquel, agora a gente pode abrir para debate, né? Assim, tem alguma pergunta? Vocês escolheram alguma pergunta no chat aí? Me fizeram uma pergunta aqui pelo WhatsApp. A gente pode abrir para perguntas? Pode. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, ao CN, brilhante. Fico muito feliz, porque eu sei que você tem essa veia aí da advocacia de gestão, né, trabalhando lá agora diretamente com esse assunto. E o seu tema, ele exige, né, as técnicas de mediação, né, Cássio? De negociação, né? Então, meus Com parabéns certeza, aí. bastante, Né? E a Ana Cristina trouxe um tema que para nós, né, principalmente nós mulheres, a gente curte, né? E entender essa questão aí da patente, dessa organização com relação às marcas, é muito importante hoje. Eu acho que já era antes e agora, após essa crise, acho que isso vai se tornar mais ainda, né? Nesse momento que a gente está vivendo aí de várias transições legislativas. Então, meus parabéns às três. Bom, a pergunta que mandaram aqui no meu WhatsApp é por que a união entre a mediação e o meio digital é importante? Aí eu acho que eu dirijo ela à Amanda, né? Mas se você, Alciene, quiser contribuir, Ana Cristina, fiquem à vontade para a gente fazer um trabalho multidisciplinar, né? Porque o que eu pude perceber da apresentação de vocês é que o convite de vocês é para que a gente pense essa advocacia de gestão, essa advocacia multidisciplinar. Pode responder. Então, eu acho que assim, até nesse último ano, desde 2020, a gente tem percebido essa ligação entre todos os meios, todos os campos no mundo, com essa parte, esse viés digital. E isso não é diferente da parte da mediação, assim. Acaba que sai de um momento no qual as pessoas podem sentar numa mesa de forma presencial, conversar pessoalmente com uma pessoa ou outra pessoa, aquela pessoa que você está no meio de um conflito, e passa para o mundo que agora a gente tem que fazer isso tudo da maneira digital. Então, assim, algumas vezes até a mediação com essa parte digital, ela possibilita a conexão, por um exemplo, de duas pessoas que estão em países diferentes, ou até seja alguma pessoa, vamos dizer, alguma empresa que tem vários cargos. A pessoa que está um cargo superior, ela consegue entrar nessa mediação e negociar melhor, já que ela tem o maior poder decisório em cima daquilo dali. E por ser uma mediação digital, ela não precisa se deslocar, então você já tem a possibilidade dela estar ali. Então, a mediação e o meio digital, assim, a mediação já é o futuro. Com o meio digital ainda mais. Porque ela permite essa conexão entre pessoas que não conseguiriam ter de forma presencial e aumentam a possibilidade de um acordo, da conversa entre as partes. Obrigada, Amanda. O Luciano Lima, ele também faz uma pergunta, né? Primeiramente, ele dá os parabéns a todos, né? Dizendo que foi ótima a apresentação. E aí ele faz uma pergunta dirigida a você, Ana Cristina. A moda tem uma relação íntima com uma identidade tribal, na qual o indivíduo busca pertencer a um determinado grupo ou tribo. Você considera a moda, enquanto forma de se vestir, uma forma de bailing, approach, etiquetamento social? Eu estou lendo a pergunta dele aqui. Eu confesso que eu não entendi muito a questão, se o Laís entendeu. Mas ele está te perguntando se você considera a moda um etiquetamento social.
Então, é porque depende, né? Cada um vai ter, assim, o seu estilo de se vestir, e as pessoas também, elas tendem a meio que querer se parecer com aquilo que é mais caro. Igual eu coloquei na Gucci versus da Forever, igual muita gente vai o quê? Querer vestir Forever e falar que tá vestindo Gucci, né? Então, existe essa concorrência. Eu não sei se é essa a pergunta, mas essa é a principal ideia das pessoas. É querer, às vezes, também se vestir de acordo com o estilo dela e parecer que, às vezes, está talvez pagando caro, usando certa roupa. Eu vi até um caso nos Estados Unidos que teve um sapato que uma loja, eu não me lembro qual que era, copiou a outra, mas não foi dado a concorrência desleal naquele caso, porque a diferença de preço era muito grande e aquele produto não levou os clientes a comprarem tanto, e eu acho que ter uma perda patrimonial significativa. Eu não sei se foi bem essa pergunta, que eu li o contexto até embaixo, se foi bem isso que ele quis perguntar, mas eu acho... Se me permitir, eu convido Laí, eu te convido porque tem uma segunda parte, né, e talvez seja melhor que você conduza. Para mim, a questão, Luciano, do labeling approach, ela está muito clara, né? A sociedade atual, ela tem uma tendência ao tribalismo, sim, a tendência à vivência em grupo, a tentar conviver com aqueles que eles são afeitos, né? Naquele momento onde eu passo a conviver com aquele que tem a mesma opinião que eu, porque hoje eu não estou tão afeito a discussões, a tentar me desenvolver através do debate. Eu tenho toda uma tendência social a estar próximo aos meus. E essa questão da moda, ela facilita isso visualmente, né? Se você tem uma tendência a, com determinados tipos de roupa, você ser identificado com uma determinada classe ou com uma determinada tribo, as pessoas, elas tendem a se vestir dessa maneira para serem identificadas dessa maneira também, né? Então, essa colocação da moda como uma externalização da opinião através das suas vestes, do que você usa, do que você tem, eu acho que cada vez está mais presente, sim, e essa tendência de concorrências, como colocado pela Ana, e você na pergunta, com a Gucci, a Forever 21, né, nessa competição, é uma forma de tentar não limitar por questões financeiras a aparência externa, mas de uma forma a produzir o mesmo efeito, porque você, como a Ana colocou na apresentação dela, visualmente você tem a percepção de que não é um produto original, por assim dizer, né, ou é um produto que você, até o seu nível de aquisição, só chegou até um determinado ponto. Então, assim, eu vejo muito a extensão dessa questão do direito da moda como sendo uma extensão de comportamentos sociais, que você colocou muito bem com essa visão do tribalismo, né? Qual pele eu vou vestir, né? Que tipo de tribo eu pertenço. Eu acho que é por aí, eu não sei se eu consegui completar a resposta da Ana com relação à sua pergunta, Luciano. De qualquer forma, eu espero que sim, e agradeço a pergunta, tá? Questões psicológicas, de pertencimento, né, Laí? Vai muito para uma esfera sociológica também, né? Pelo que vocês trouxeram aí na noite. A outra pergunta é sua, Cássio. Se puder dirigir. Claro. Sobre as novas regras sindicais que estão em vigor desde a última reforma trabalhista, gostaria de saber qual o seu ponto de vista para o setor sindical, que tem que se reinventar para se manter em meio aos desafios que estamos enfrentando, já que boa parte de recursos financeiros dos quais eles tinham acesso, hoje não possuem mais. Qual seria uma possível saída para os sindicatos para suprirem essa demanda? E é uma pergunta do Dick Farney Gomes, e ele parabeniza a todos aí pela ótimo evento, as ótimas apresentações, e eu agradeço de antemão a você, Dick Farney, e passo a questão ao Ciene. Bom, até trazendo um ponto para responder essa pergunta, né, que já eram também existentes outros tipos de contribuição, como a contribuição social, a confederativa e assistencial. A
apesar da contribuição sindical ser a principal, existiam outros tipos. E muitos sindicatos com ampla representatividade, por exemplo, um sindicato em BH, eles tinham outras formas de atuar. Um desses, que eu cito como exemplo, não me lembro agora exatamente qual foi um dado aí extraído lá na época de pesquisa de campo, um sindicato, ele tinha... Acho que a minha imagem travou. Travou um pouquinho aí quando você estava falando, Ciane. Sim, eu acho que agora eu voltei, né? Um sindicato tinha um restaurante, por exemplo, que funcionava para associados e não associados, que era uma forma de manter. Então, eu acredito que os sindicatos mais representativos, né, eles conseguiram encontrar formas de se manter aí atuantes e fontes alternativas. Mas, no meu entender, a melhor saída seria, de fato, essa contribuição, até, né, que houvesse, de fato, uma reforma mais ampla, como, por exemplo, se manteve a unicidade, mas cortou a principal fonte. Então, até isso, para mim, um meio ali mais ideal seria a permissividade, até pela jurisprudência, dessa contribuição negocial, de acordo com os acordos que fossem celebrados. Não sei se atendeu bem, mas, professor Cássio, se quiser complementar, fique à vontade. A linha é essa mesmo. Os sindicatos hoje estão buscando a contribuição confederativa, a contribuição negocial ou a contribuição assistencial. Então, eles estão caminhando por essa linha. E, obviamente, precisam atrair, né, a atenção dos associados. Caiu um pouco o número de associados, isso não caiu apenas no Brasil, é mundial. A título de informação, 2 semanas atrás, houve a tentativa de se criar lá é possível, se criar o Sindicato dos Empregados da Amazon, nos Estados Unidos. E submeteram à Assembleia, e a Assembleia foi negativa. Ninguém quis sindicato. Então, é preciso que os sindicatos, e o Dick Farney usa bem uma expressão que eu gosto muito de usar, que é a reinvenção, né? Eles precisam de reinventar, mas numa forma de captar o associado. Ele tem que pensar, trazendo um pouquinho aí para o tema que a Ana Cristina trouxe, pensar que o associado é o cliente dele. E ele tem que buscar esse associado, ele tem que conquistar esse associado novamente. Né? Na década de 70, década de 80, o cidadão entrava no mercado de trabalho e já entrava direto para o sindicato. Hoje não, hoje vocês entram no mercado de trabalho e vocês estão enxergando a carreira de vocês. Né? Vocês não estão se preocupando muito com o sindicato, vocês querem um desenvolvimento profissional rapidamente. Então, é preciso que o sindicato olhe para esse grupo e olhe para um grupo novo que está surgindo aí, né, que são as pessoas que estão trabalhando em casa, Uber, iFood, por aí vai. Esse é um tema que dá uma aula. Pois é, e aproveitando aí que já deu o nosso horário, a gente tem que encerrar, mas, Cássio, você falando aí, Alciene, me veio uma vontade de fazer, assim, um compartilhamento com vocês. Até que ponto, né, essas técnicas, essas ferramentas da mediação e da negociação, você acha positivo aí para poder estar clarificando essas relações, essas comunicações que existem no sindicato? Bom, Ivone, muito interessante sua pergunta. Eu vou até utilizar para responder aí uma das passagens que eu tive quando eu fui a campo. Eu estive com um representante do Sindicato do Comércio, e aí ele me trouxe um dado muito importante que eu vi que esses temas poderiam ser diretamente atrelados. Que o Sindicato do Comércio ele não submetia nenhuma questão a dissídio coletivo, porque ele sempre conseguia negociar com o comércio, com a parte empresarial ali do comércio. Eu achei isso muito interessante, mas ele foi compartilhando como essas negociações se davam. E para a gente que tem um pouco dessas técnicas da mediação, a gente pode ver que muitos daquela negociação tinha ali uma certa barganha, né, nos interesses. Então, eu acho que a mediação, essas técnicas, elas poderiam agregar muito no sentido que ter um terceiro imparcial, com todas as técnicas que nós conhecemos, dominamos e utilizamos, poderia aí trazer uma composição mais justa, né, uma negociação baseada nos interesses. Então, eu acho que seria muito interessante nesse sentido.
Muito legal. Cássio, você quer falar alguma coisa? Eu concordo com ela. Agora tem um ponto interessante, né? Existe um livro que chama Como Chegar ao Sim. Esse aqui, se alguém não tiver lido, né, vale a pena. E os autores dizem o seguinte: todo negociador tem dois tipos de interesse, um na essência e outro no relacionamento. O grande problema, eu estou no mundo de negociação sindical desde a década de 80. A mediação é extremamente válida, os conceitos de mediação são extremamente válidos para que essas partes possam evoluir exatamente aperfeiçoando o relacionamento que existe, saindo do campo de batalha e entrando de cabeça na negociação. Né? Saindo daquela hipótese, eu estou aqui ali é o meu ex-adverso, ali é meu inimigo e tal. Não, ali, naquele momento que você está numa mesa de negociação, você tem interesses eventualmente conflitantes, mas o objetivo é um só. Né? Tanto a empresa, a categoria econômica, quanto a categoria profissional, estão buscando um objetivo que é o empregado. Você busca a sustentabilidade do capital, da categoria econômica, para que o empregado possa permanecer por longo tempo e que ocorra ali sucessão de empregados e etc. A empresa ela não pensa em acabar amanhã. A empresa, eu sempre uso muito isso com os sindicatos com os quais eu negocio. Eu digo o seguinte: a empresa pensa na sustentabilidade, ela está pensando em permanecer por mais 100 anos. Eu estou aqui, daqui a alguns anos eu não estarei mais, e vocês também não, mas outras pessoas vão chegar. E esse conceito da mediação é muito importante, porque você trabalha pelo encontro e não pelo desencontro. Né? Eu acho extremamente válido. É importante que esses métodos sejam inseridos no meio sindical, que é um grande paradigma ainda. Né? As pessoas não querem entregar para um terceiro decidir. Elas querem elas próprias chegarem a um consenso. E, às vezes, você fica ali 2, 4, 5, 6 meses negociando em torno de algo que, se tivesse um mediador, teria resolvido com 3, 4 reuniões. Seria um facilitador, né? Para separar a posição Exatamente. do interesse, né? Exatamente. E aí separar a pessoa do problema. Muito legal. Eu sempre te admirei muito, Cássio, por isso que eu quis fazer essa pergunta, né? Porque eu acho que trabalhar nessa área sindical, você tem que ser um negociador nato, né? E quando eu vi que a Alciene, que eu tanto conversei com ela sobre mediação, negociação, eu senti assim, um prazer, Alciene, porque eu acho que é uma área que tem assim, uma fertilidade grande, né, para essa advocacia e de gestão. Então é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Lair? Não, só agradecer a oportunidade. Eu vi que a Lucília falou da necessidade da gente encerrar, então agradecer a todos a participação aí, agradecer a oportunidade de poder conviver um pouco, mesmo que virtualmente, com vocês, todos, tá? E revê-los é sempre muito bom. Obrigado a todos, obrigado, Ana, pela participação. Quero parabenizar a todos vocês, tá, por esse evento. Foi um prazer participar. Estou aqui, minha tela está fechada, mas ouvi e foi muito bacana. Uma pena, porque eu já tenho que abrir uma outra sala, porque a gente tem, né, uma outra palestra, e eu estava preocupada com o tempo, mas é uma pena, porque estava tão gostoso, né? A gente podia continuar, mas a gente vai ter que abrir uma nova sala, então eu peço desculpas, tá? Mas a gente continua no outro momento. Não Tá falta. Discussão para jurista não falta. Não falta. Isso gente, eu agradeço. Parabéns a todas aí, Amanda, Ana e Alciene. Obrigado, Ivone e Lair. É bom revê-los por aqui. Um beijo, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente. Estava morrendo de saudade de vocês. Tchau, tchau. Eu também. Obrigada, Luci.